Essa aqui é minha amiga Pri, ela é uma pessoa maravilhosa que eu quero apresentar para vocês hoje. E vai ser tipo uma espécie de entrevista, eu separei umas perguntas para ela. E ela vai contar um pouquinho da vida dela, da profissão, do que ela faz, para vocês saberem como que ela é uma profissional bacana, tá? Então, Pri, fala um pouquinho sobre você para o pessoal poder te conhecer melhor. Se apresenta. Pois é, eu vou fazer a cronologia do atual para o anterior, né? Perfeito. Hoje eu me intitulo, né, uma empreendedora, uma educadora, né, e também uma consteladora familiar. Eu trabalho com a parte de terapia sistêmica e estou totalmente voltada a essa questão do autoconhecimento, né? E, em paralelo, continuo conduzindo a minha carreira primeira, né? Não é uma carreira original, né? Porque acho que tudo é original, que é de química industrial. Ainda continuo trabalhando nesse primeiro grande amor que foi a minha carreira de química industrial como gestora de vendas de um time aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E com tudo isso, né, eu cheguei a esse momento, eu entendi assim, passei por aquela situação de talvez eu faça uma transição de carreira em deixar uma pela outra, né? E hoje eu percebo que enquanto eu puder levar as duas, eu trago benefício para as duas, né? Tanto com a minha experiência de gestora, quanto hoje com a minha experiência de terapeuta, de educadora. E eu Que sou muito legal. feliz com isso. Que legal. Qual o projeto que você está começando agora? A gente fala um pouquinho agora e depois no final fala de novo para o pessoal lembrar. Isso. Eu vou agora fazer um novo grupo de educação para autogestão de vida e carreira, né? É um grupo que geralmente a gente faz com no mínimo 5 pessoas, onde que nesse momento de pandemia está muito latente, muita gente está se descobrindo, né? Ah, será que eu gosto disso mesmo? Será que eu quero trabalhar com isso mesmo? E aí a gente convida para esse grupo, onde a gente, em 5 encontros, 5 aulas, a gente vai tratar dessas nuances de compreender a autorresponsabilidade, a autoconsciência sobre esse trabalho, né, em si, da vida profissional, né, e também da vida cotidiana, da vida pessoal. É maravilhoso. A gente já passou por essa experiência e Sim, sim. realmente é impagável, de E verdade. deu super certo com a gente, né, Angelina? Rolou Deu uma muito química certo. de amizade bacana entre a Com gente certeza, com e certeza. essa parceria é bem legal mesmo. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junto e por isso a ideia também dessa live, que eu quero que todo mundo te conheça, todo mundo saiba quem é você. Sim, não, maravilhoso. Eu acho que é uma excelente oportunidade, né, da gente trazer os nossos públicos, né, a conhecer tanto o trabalho bacana que você faz nesse, né, a gente fala assim, usou muito tempo o termo de recursos humanos, né? Mas eu acho assim, do desenvolvimento do fator humano, acho que essa que é Sim. a coisa mais importante para a gente olhar, né, desde sempre, né? Não é verdade. Antes da gente continuar, deixa eu só falar um negócio para o pessoal que está assistindo. A Aham. gente tem umas perguntas programadas, né? Eu ia pedir Sim. mas quem quiser também deixar uma pergunta, pode colocar que se der tempo, eles têm que estar monitorando aqui, eu estou com um alarmezinho de 5 minutos antes de acabar. Se der tempo, ela responde as perguntas. Se não der, esse vídeo vai ser postado depois e aí vai ter também as respostas de todas as perguntas que o pessoal Isso. fez. De qualquer Isso, a forma, gente coloca nos stories, coloca nos destaques com as principais perguntas, com certeza. perfeito. Então vamos lá. A segunda pergunta, eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal quando que você descobriu na sua adolescência, né, que você queria fazer faculdade de química. Como é que foi essa descoberta e, ao mesmo tempo, como é que você se sentiu com a realização de ter passado no vestibular e ter feito a faculdade que você queria fazer, ter atuado na área que você queria fazer? Você consegue resumir um pouquinho Então, como que foi essa história?
Eu quis estudar muitas coisas, né? Essa coisa de estudar muito não é de hoje, né? Eu quis estudar muitas coisas. E eu lembro que eu tinha muitas dúvidas, assim, eu não sabia se eu queria estudar letras, comunicação ou química, enfim. E aí até que quando eu entrei no segundo grau, eu tive professores muito bons de químicas, né? Na verdade, eu tinha professores muito bons de tudo, mas eu consegui entender aquela coisa da química, porque desde criança eu era um pouquinho alquimista, né? Eu tinha ganhado um laboratóriozinho de química, então eu ficava colorindo batata para ver a cor do pH mudar, eu ficava fazendo extração de plantinha, que eu gostava dos perfumes. Então, eu lembro que a decisão foi uma decisão assim, até muito imatura, né? Que eu falava assim, ai gente, quero aprender a fazer shampoo, eu quero aprender a fazer perfume, né? Eu quero que o meu nome esteja escrito atrás como responsável técnico, né? Do sabonete, era uma coisa assim muito engraçada. E aí eu optei em fazer química industrial. E foi uma descoberta, porque assim, logo no início da carreira, eu transformei a minha carreira de muitas formas, né? Logo no início da carreira, eu fui trabalhar em laboratório, né? Eu cheguei a trabalhar realmente em bancada e tal. E eu acho que depois de uns 5, 6 anos que eu entendi esse viés meu de comunicação, e aí eu fui para um outro lado, onde era meio que fazer a ponte entre os químicos e os clientes, porque eu conseguia transmitir essa conversa, né, entre essas partes. Então foi aí que eu comecei a me descobrir essa pessoa que consegue falar, ter, vamos dizer assim, empatia, né? Tanto com o público que compra quanto com o público que vende. E nisso eu fui me transformando, né? Eu fui buscando, comecei a fazer pós, né? Chegou o momento que eu fui estudar qualidade, eu fui estudar marketing, para dentro da minha carreira, né? Minha primeira carreira, eu começar a me encontrar. E aí nisso, de novo, a gente encontra com o fator humano, né? Sim. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, poxa, se eu aprendo isso aqui um pouquinho melhor, se eu começo a prestar atenção no meu comportamento, se eu começo a prestar atenção na forma como eu me relaciono, as coisas vão ficando um pouco melhor. E aí que eu comecei a entender o quanto era importante a gente se conhecer, porque isso é uma chave muito interessante. As pessoas às vezes acham que se conhecer é um caminho de mão única, mas na verdade é um caminho de mão dupla, porque você começa a se conhecer e você começa a enxergar essas nuances no outro. Isso é muito bacana, Tô até porque arrepiada. te dá muito controle da sua vida, né? Te dá muito controle. Você começa a prestar atenção de que às vezes uma reação que você tem, ela pode ser administrada e às vezes uma reação que o outro tem também pode ser administrada. Não necessariamente você precisa de levar aquilo a ferro e fogo. Você pode parar para pensar, pô, qual é a história que aquela pessoa está passando, né? Porque eu estou passando por uma história que talvez faça eu não estar tão equilibrado nesse momento. E aí, cara, quando a gente descobre um negócio é igual, sei lá, eu nem sei dizer assim, é igual você assim, experimentar uma comida boa que você nunca mais quer deixar de comer aquilo, né? Você fala É assim, verdade. né? Você bebe daquela fonte e aí você vai querer beber daquela fonte para sempre. E é assim mesmo, né? O nosso interior, ele interfere diretamente no nosso exterior. Sim, Então, a gente tem que estar muito consciente de, independente da situação que a gente esteja vivendo, a gente tem que se organizar primeiro dentro para depois conseguir se sim, organizar fora. E a sim. escolha até do tema desse vídeo como vocação foi por causa disso. Eu acho tão bonita o significado dessa palavra, que É, é justamente um chamado interior. Então, para você ouvir, exatamente. você precisa olhar para dentro. Você precisa reconhecer as suas falhas, da mesma forma que você tem que conhecer as suas qualidades, que todos nós temos ambos, não adianta Sim, negar. E a sim. gente tem que procurar ser uma versão melhor de nós mesmos. Não é competir com outra pessoa ou Não, ser melhor em algum quesito, mas se não é. aprimorar ao máximo para sentir como se você tivesse cumprido o seu propósito. Eu acredito muito nisso. Eu acho que Sim, todos nós temos um propósito nessa vida. E quando a sim. gente sente que está caminhando para esse propósito, é como se você respirasse um ar diferente. E é maravilhoso. Na verdade, assim, a gente passa muito tempo, né? Aí é um pouquinho do olhar da constelação, né? Que fala muito do nosso sistema familiar, né?
Às vezes a gente não percebe que a gente até passa muito tempo vivendo a história do nosso sistema. A gente não percebe isso, a gente acha que é um dom, um talento, e na verdade a gente está cumprindo com uma promessa de alguém muito antes da gente, de um avô, de um tio, né? Alguém que esteve muito apaixonado por aquilo. E aí tem uma máxima de um professor meu que quando ele me deu essa chave, e é a chave que eu trabalho agora nesse cursinho, né, de educação, que ele fala para a gente prestar atenção em 3 coisas quando a gente não sabe da nossa vocação, né? Ele fala assim... Conta o segredo pra gente. Pois é, ele fala bem assim, ele diz assim, que são 3 coisas. A primeira coisa é você gostar do que você faz. E aí você tem que descobrir se você escolheu uma profissão que você gosta. E aí foi quando eu me peguei falando assim, caramba, será? E é gostar de tudo, é gostar se você está se relacionando bem com as pessoas, se você está se relacionando bem no meio, né? E se você está se relacionando bem com você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se você sabe fazer aquilo. Porque às vezes você gosta, mas você não sabe. E aí é a hora que você vai procurar entender como é que aquilo é feito, né? E a terceira coisa, que aí não basta gostar, se alegrar e saber. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil para você. Se você se alegra e gosta, se você sabe, aprende a fazer, aquilo tem que ser fácil. Natural, fluir. Isso, tem que fluir. E às vezes é o que eu falo assim, né? Ah, meu sonho é ser astronauta. Porra, tem uns caras que são astronautas, eles vão e para eles aquilo é fácil. É uma profissão necessária, Né? Então, assim, é a hora que a gente distingue se a gente está sonhando, que tá tudo bem sonhar, né? E se a gente está colocando realidade nesse desejo, nesse sonho, né? E aí é o quanto a gente faz esse esforço, porque quando a gente une essas 3 coisas, não existe o esforço, a coisa flui, entra naquele estado que a gente fala, né, que é o estado de flow, né? A coisa flui. Então é muito importante se perceber, e isso é importante se perceber no seu ambiente de trabalho, na sua carreira. Porque assim, às vezes você gosta, né? Você aprendeu e para você é fácil, mas você não está num ambiente bacana ou não está se relacionando naquele momento com pessoas que contribuam ou que você tem a percepção de que você está aprendendo. Que até aquele momento difícil, estranho, é bacana de você calibrar o olhar para aprender. E aí a pessoa desiste de uma profissão que talvez para ela seja um negócio muito lindo, porque por algum momento ela se sentiu incomodada e não soube sair do incômodo. Sim. Então essas 3 chavezinhas, assim, é um negócio que é muito simples, mas a gente não associa. E quando a gente associa essas 3 coisas, a gente fala assim, caraca, eu tenho vocação para isso, eu tenho talento para isso. Exatamente. É muito bacana. Essa questão do fator humano é muito subjetivo e às vezes a gente fica sem palavras para descrever uma determinada sensação. Mas eu lembro que uma forma que eu abordava muito com os meus alunos, que eu acho que funcionava, que existe um ditado popular antigo que fala assim, faça o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Eu até brinco que isso é mentira, porque você trabalha até mais. Porque você ama aquilo, então você quer dar 200% de si o tempo inteiro. Mas, diferente de quando você trabalha somente por remuneração, você trabalha, recebe lá seu dinheiro, uma troca e acaba por aí. Quando você está fazendo algo que você gosta, que você se identifica, que você sente que de alguma forma está contribuindo com o universo, com a vida de outra pessoa, a sensação que você tem é como se você recebesse mais do que o salário. Se você ganhasse o salário, você ganhasse mais alguma coisa, e essa coisa não tem explicação. É algo que você sente, que você... É como se você respirasse assim, aliviado, tipo, consegui. Então, por isso que a gente, né, acredita que seja tão importante a pessoa ela se dedicar a conseguir trabalhar naquilo que ela goste. Não só trazer sustento para casa, que a gente sabe que é importante e necessário,
Sim. mas que busque alternativas, que não desista nos primeiros obstáculos, porque sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter problemas a serem resolvidos, que fazem parte da vida, mas que se ela sente que conseguiu encontrar essa vocação, que ela já ouviu esse chamado, que ela permaneça nesse caminho, assim como está acontecendo com você. O que termina acontecendo é que a gente vai entrando num ritmo de rotina que a gente vai perdendo a percepção da vida, né? A verdade é essa. A gente entra num modo de operação das coisas que a gente meio que se anestesia e a gente para de desfrutar, né? Então, uma das coisas que é muito importante a gente começar a realmente ter atenção sobre isso é no desenvolvimento da nossa percepção, né? E essa percepção é o quê? É estar consciente, é estar ciente das coisas, né? Desde quando simplesmente você sai de casa para ir para o ponto do ônibus, né? Quanta gente faz isso de um modo automático. E quando você simplesmente começa a colocar a sua atenção ali, você começa a vir mais para o agora e viver aquilo de uma maneira muito mais. É como se a gente botasse um filtro do Instagram, né, que deixa a gente mais bonito. E é como se a gente começasse a enxergar as coisas. Não, nossa, eu nunca vi isso. Nossa, eu nunca percebi tal coisa. E isso dá muito espaço para que as ideias venham, para que a nossa percepção de como melhorar no trabalho, na vida, comece a vir. Infelizmente, a sociedade, de um modo geral, não estimula isso. Porque Sim. imagine só todo mundo começando a pensar. E aí, em contrapartida, o que vem acontecendo com muita força é a questão da opinião. Aí você acha assim que você está pensando porque você está criando opinião, porque você está dando opinião. E aí eu desafio todo mundo a dar um passo a mais, que ir além da opinião é viver como o exemplo. Porque aí você. E é isso dentro do trabalho, né? Porque aí você está ali dentro do trabalho julgando, às vezes, a maior, eu vejo assim que é uma das maiores fontes de insatisfação, e que aconteceu comigo, claro, é quando a gente tem um superior que a gente não está de acordo com o que está acontecendo e a gente começa a entrar em conflito, e geralmente é aquilo ali que leva a gente a deixar. Dificilmente é um colega, acontece também, né? Mas dificilmente é um colega, um par. Geralmente é um conflito que a gente tem aqui. Sim. E aí, justamente isso, a gente é imbuído de muita opinião, de muito julgamento, mas qual é a hora que a gente muda, né? Qual é a hora que a gente muda essa percepção? A hora que a gente se convida a fazer isso é olhar justamente para esse fator humano que tem aqui, que tem lá, nesse outro, e começar a perceber que comportamento é esse que lá e aqui começa a entrar em conflito e como que a gente, de alguma maneira, consegue fazer a alteração desse padrão. E aí, Angelina, é esse caminho que a gente toma aí, que você toma, que eu tomo, e que faz a gente vir aqui querer dar voz a isso para conversar. É verdade. É o grande desafio, né? Sair do falar e começar a agir. Sim. Que todo mundo fica mesmo nessa questão do sair da zona de conforto. Tem até a nossa próxima pergunta, né? Sim. Que a gente tinha combinado. Você já até falou um pouquinho que você percebeu que se identificava mais com essa parte de intermediação, por isso que você começou a mudar um pouquinho o foco da sua carreira. Sim. Mas, de uma forma geral, você já fazia algo que você gostava. Sim. E você percebeu que gostava de mais coisas além disso. Então, como que foi para você essa decisão? Com certeza não foi fácil, mas de deixar a zona de conforto, que era algo que você já sabia que gostava, que fazia bem, que te dava um bom retorno financeiro, e começar a explorar outros caminhos que você não sabia se ia te dar algum retorno ou não. Como é que foi esse momento de transição? Então, essa coisa de começar a entrar nesses conflitos, né? Eu comecei a ter esses conflitos, né? A ter divergência de ideias, porque à medida com que a gente cresce, né, também, a gente vai esbarrando com padrões comportamentais que não querem que você cresça, né? Você entra num determinado meio naquele formato. Crescer naquele formato sozinho é complicado muitas vezes, porque você termina se incomodando porque você não tem espaço ali dentro, é igual o bebê quando está gestando, né?
o bebê começa a se incomodar dentro da barriga até a hora que ele sai. Então eu comecei a encontrar muitas dificuldades mesmo, pessoalmente, né? Sim. Eu tenho diversas histórias que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu também já fui uma funcionária que não foi muito fácil, né? Só que eu comecei a perceber que isso repetia, não adiantava eu mudar de um emprego para o outro, porque eu repetia o padrão dessas pessoas, dessas respostas, e as minhas respostas estavam iguais. E eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu não quero começar a ficar saindo de emprego, né? Eu entendo que é um padrão, então como é que eu mudo isso? E eu não sabia como é que mudava. Eu simplesmente comecei a ficar muito incomodada, e aí nessa época eu brinco que não tinha o Google e não tinha a Apple escutando a gente, né? Então realmente o que acontecia era, sei lá, a gente acreditar realmente que a gente começava a encontrar, né, essas respostas, um livro, né? A gente começa a buscar. E eu comecei a ler, a verdade é essa, eu lembro até hoje, eu não lembro o autor, mas eu lembro que um diretor meu, quando eu trabalhei na Skin Cariol, ele falou para mim assim: Priscila, vá ler Picos e Vales. Depois eu até posto para você esse livro. É um livro Fiquei fininho. curiosa. Era a história de um menino que tinha que atravessar um vale para encontrar, acho que um sacerdote, e aí ele descia e subia. E a questão da nossa vida é a nossa Sim. história, né? Que a gente tem que aprender a descer sim, mas a gente também tem que aprender a subir e a descer verdade. de novo, e quantas vezes forem necessárias. E aí, quando eu li aquilo, até então eu só li autoajuda pessoal, era Louise Hay, aqueles títulos que eram muito corriqueiros da época, e de repente eu pensei: oi, tem autoajuda sim para a questão profissional, e aí foi muito bacana. Começaram a vir outros títulos, do Monge Executivo, uma série de outros que eu comecei a buscar. Até que chegou um momento que sim, eu encontrei um coach, e aí eu falei assim: poxa, deixa eu ver o que é isso, né? Infelizmente, a sociedade de novo vem com aquele monte de tentativa de desqualificar a profissão. É o Mas medo do quando novo, né? Do é o medo desconhecido. isso. Mas quando realmente você entende a sua intenção, e a minha era melhorar, eu não queria nunca mais repetir o que estava rolando. E aí eu consegui, com o apoio certo, fazer o que eu precisava fazer. E a primeira coisa não foi fazer um currículo, não foi procurar uma agência de emprego, foi realmente entender o que eu precisava de me ajustar internamente para poder mudar esse padrão de busca, né? E aí começar a encontrar esse mercado que hoje eu tô, essa nova carreira que também compensa essa minha necessidade de querer ensinar, de querer educar, de repartir, né, com quem quer aprender, como progredir. Essa que é a palavra, né? É progredir, progressão. Você contando dessa história do livro do Picos e Vales, eu lembrei. E eu gosto muito de ensinar usando metáforas. E eu aprendi isso até com Augusto Cury, que ele fala que é uma das formas mais fáceis de você ensinar. Sim. E eu sempre falo, como a maioria do meu público era muito jovem, adolescente, nessa época, a gente já passou um pouquinho disso, a gente lembra? A gente tem sonhos e planos que são surreais, que só depois que a gente percebe: caramba, não dava para conseguir aquilo, mas mesmo assim dá para ser feliz de outra forma. Não existia um único caminho. Então eu sempre falava muito isso com eles, dessa questão dos picos e vales da vida. E aí eu usava a analogia do símbolo eu não lembro o nome daquele aparelho, mas é o que mede o batimento cardíaco. Então eu sempre falava. E a vida é feita de altos e baixos. E quando ela nivelar é porque acabou. Então não tem mais nada que possa ser feito. A gente tem que se adaptar a estar no topo e também a estar no vale. Saber como extrair o melhor da vida nesses dois momentos. E uma das melhores formas de a gente conseguir isso é através do autoconhecimento. Sim. Porque só assim a gente vai conseguir identificar qual foi o aprendizado. Não existe fracasso, existe aprendizado. Acerto ou aprendizado. E você conseguir virar essa chave, eu acho que é um dos maiores desafios da vida. Não digo nem da vida adulta, porque isso pode acontecer em qualquer faixa etária.
Mas a pessoa perceber isso, tem gente que vive uma vida inteira e não percebe, e tem outras que já muito jovens conseguem ter essa consciência. E hoje em dia com a internet facilita bastante o acesso a cursos, o acesso a livros, a vídeos. O YouTube também traz muito conteúdo bacana, se a pessoa souber pesquisar. E a nossa geração agora, eu acredito que a gente tem de tudo para mudar mesmo essa perspectiva antiga de trabalho, de carteira assinada, de chefe que manda e funcionário que obedece, para que a gente consiga entrar numa realidade onde as pessoas se sintam satisfeitas com o seu trabalho, independente do salário que ganha ou do posto que tenha. Porque todos os cargos são necessários. A gente precisa de comida, e para a gente ter comida tem que ter um supermercado, para ter um supermercado tem que ter funcionário no supermercado. Então ele tem tanto valor quanto o dono de uma rede de hotéis, que também é necessário, porque às vezes você precisa de um hotel para se hospedar. Então acho que esse é o maior segredo que a gente pode aprender na carreira. E esse curso que você está fazendo agora de autogestão de vida e carreira contribuiu muito comigo, com o meu entendimento, e eu tenho certeza também que vai ajudar bastante o pessoal. Porque ele convida a gente a olhar para algumas partes, né, da nossa vida que a gente não tem o hábito de estabelecer esse olhar, né? De entender assim, como a postura que a gente toma diante das diversas situações, como a gente administra o nosso tempo, como a gente se aceita como diferente e ao mesmo tempo como parte. Muitas vezes a gente acha que eu penso assim, fulano tem que pensar, e aí a gente descobre que cada um tem um temperamento. E o que eu acho mais bacana é que à medida com que a gente vai olhando para cada uma dessas partes, né, isso a gente aprende para a vida, não é? Ali a gente dá o start, o começo, mas é para usar para sempre. E ele traz para a gente essa percepção de como elaborar um plano, né? Que muita gente pensa assim, eu quero fazer tal coisa, tá, eu quero fazer, mas não para pensar assim, como é que eu faço isso? Né? Eu quero aprender, sei lá, gestão de negócios, né? Vou chutar assim, gestão de negócios. Aí acha que basta só apenas comprar um curso. Não, eu tenho é uma curva de aprendizado que tem que ela é preciso ter nessa curva algo prático, né? Então, beleza, eu vou estudar, mas onde eu aplico, né? E qual é o retorno que eu quero sobre isso? É uma palavra que a gente pouco fala, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero só investir, mas e o retorno sobre esse investimento? Quando eu for estudar isso, o que no final da linha eu quero exatamente? Né? Então, começar a se perceber, a começar a compreender o que definitivamente eu quero realizar quando eu estiver fazendo aquela coisa, né? Eu acho que ter coragem do teórico e prático, que é onde você realmente testa, se você compreendeu e se você está preparado para aquela realidade ou não. E se não tiver, faz parte da vida, é aprendizado. Exatamente, exatamente. E muita gente pensa assim que se coloca distante do autoconhecimento, né? Porque isso foi muito, eu não sei se foi glamorizado, enfim. Mas tem muita gente que às vezes olha para esse papo de que eu preciso de me conhecer e tal como algo um tanto quanto chato, né? Sim. Porque, sei lá, associa a questão de trauma, né? Enfim, tem uma série de que eu falo assim, de véus, né? Que foram colocados ali, que impedem realmente que as pessoas chegam. Mas entrar nesse caminho de começar a se conhecer, gente, é um negócio assim, super... Eu falo assim, que é desde uma percepção do corpo, né? Perceber assim, que a dor de barriga que deu, né? É só uma dor de barriga, não tô infartando, né? Umas coisas assim que realmente é importante a pessoa começar a saber de si. A Fernanda entrou, uma amigona minha, para poder assistir a live com a gente. E é viciante, a verdade é essa. Acho que muita gente tem. É um caminho sem volta. Exatamente. Não tem como desver, né? Quando você começa a perceber aquilo, meu Deus, o que é isso? Né? E aí vai tendo que assumir outras responsabilidades.
É verdade. Não tem como deixar isso de lado. Isso está muito relacionado também com a questão de aprendizado. Tem pessoas que gostam de aprender coisas novas e essas pessoas acabam tendo mais facilidade com acesso à informação. A questão que você falou da imagem da autoajuda hoje no Brasil, o pouco que eu já pesquisei sobre isso, eu entendo que tem uma questão de falha de comunicação. Sim. Porque o nosso país sempre foi um país com pouca procura de literatura, a verdade é essa. Então, as pessoas que arriscam a ser autores, elas muitas das vezes precisam usar de clichês e de textos chamativos para poder vender, porque precisa de dinheiro. Então, por causa disso, acabou criando um certo preconceito. Eu falo por mim mesma, até há pouco tempo atrás, eu também achava que a autoajuda era algo chato, era algo arrastado. Porque eu lembro que na adolescência eu li um livro que era intitulado Autoajuda, e eu brinco que ele não ajudou em nada, porque ele não ajudou em nada. Só falava assim, falando numa linguagem popular, você tem problema? Todo mundo tem. Tá, mas em que isso ajuda? É diferente de você encontrar um livro, como você fala, um executivo, que para mim é uma das maiores preciosidades que tem. Ele fala para você, sim, você tem problema normal, tem, mas tem como ser resolvido. Eu vou te mostrar um jeito de você olhar para esse problema e você pensar em como você pode resolver. Para mim, essa é a verdadeira autoajuda. É te mostrar que existe saída, mas que você tem que se esforçar para encontrar. Ela não vai vir de mão beijada, não vai vir como fácil demais. Mas é possível. Exatamente. E o que eu acho mais bacana, assim, a gente sempre, quando a gente está com um olhar sobre isso, né, a gente vai encontrar, assim, gente que se autorreferencia, né? Falar, porque eu consegui, eu isso, eu aquilo. E eu acho que o mais importante é a gente compreender, assim, cada um tem uma história, né? Cada um tem um mapa e respeita isso. Porque às vezes eu quero, sei lá, só ter uma casa no meio do mato para criar minhas galinhas e fazer minha horta orgânica, enquanto o outro lá quer ir para uma multinacional americana dominar o mundo. E tá tudo bem essas duas pessoas estudarem juntos, né? A gente não precisa fazer do sonho do outro o nosso sonho. A gente não, e nem precisa de empurrar o nosso sonho para o outro. Isso que é o mais importante perceber quando a gente começa a olhar essa coisa da vocação, né? A gente volta aqui para a coisa da vocação, né? Muitas vezes as pessoas terminam assumindo determinados papéis pelo outro, né? Sim. Para ser o orgulho de uma família, ou para dizer que, às vezes nem para ser orgulho, às vezes até assim, meio rancoroso, né? Eu vou fazer isso porque eu falei que eu ia ser. Isso acontece com mais frequência do que se imagina com jovens. Acontece muito. E eu percebo muito, Angelina, que essa idade nossa, né? Eu também tive que decidir com 16 anos, né? Eu entrei para a faculdade com 17 anos, assim. Eu era uma criança. Sim. Caraca, fã do Guns N' Roses, né? Aquela coisa assim, só queria saber de É muita responsabilidade para tão pouco conhecimento da vida. Isso, e eu falo para os meus sobrinhos um negócio, como eu falo hoje para clientes meus com 40, 50 anos. Se quiser mudar de carreira, pode mudar. A qualquer momento. Não precisa de ficar escravo daquilo. A gente às vezes até fala, eu mesmo já me deparei muito com isso. Eu estudei 4 anos na faculdade, depois mais 4 anos de mestrado, aí depois você chega e fala assim, apega. O que eu vou fazer, gestor? Sei lá, há 15 anos estudando isso e vou mudar? Sim, gente, é possível. Tenho exemplos claros de pessoas que resolveram mudar muito mais tarde, depois dos 40, e se tornaram carreiras belíssimas e ajudaram as pessoas até com muito mais força, porque ali tinha muito mais amor, tinha muito mais entrega e foi ser feliz para sempre e é feliz até hoje,
né? Então, Exatamente. nunca é tarde para realmente conseguir dar esse passo e, de novo, olhar para aquelas 3 chavezinhas, né? Gostar, ter alegria, né? Saber fazer e ser fácil fazer. Se a gente conseguisse pregar um post-it com isso, todo dia a gente se perguntaria: hoje está sendo um dia que eu estou sendo alegre? Hoje eu estou fazendo algo que eu sei e está sendo fácil para mim? E se não é um desses 3, o que que eu posso fazer, né, dentro dessas 3 coisas para aquilo ser melhor para mim na minha vida? Isso é verdade. E acontece muito também a pessoa nessa idade, né, no término do ensino médio, ela simplesmente não saber o que vai fazer. Tem muito julgo, isso tem muito da criação. A gente estaria num tema muito mais profundo, né? A gente está falando hoje mais da questão profissional. Mas é muito comum e tem adolescente que se sente culpado por isso. Eu deveria fazer o Enem ou o vestibular, que todos os meus colegas estão fazendo, eu simplesmente não sei o que eu quero fazer. E não tem nada de errado nisso. A pessoa ela faz muito bem, talvez até nem fazer faculdade, a verdade é essa. Isso também mudou muito em questão de gerações. A geração dos nossos pais tinha uma visão mais de trabalho, a nossa veio mais com uma visão de estudo, mas nada tem que ser forçado. É muito triste, eu já vi mais de um caso de um jovem, é nitidamente claro que ele está fazendo aquilo porque ele está sendo forçado, porque ele quer agradar o círculo familiar dele, que desde quando ele nasceu, antes dele nascer, sonhava que ele teria determinada carreira. Ou, por ele não seguir nenhuma específica, ele se sente, né, uma pessoa fracassada, uma pessoa sem futuro. E quando, na verdade, essa questão que a gente está falando da mudança, que pode acontecer a qualquer momento, o início também pode acontecer a qualquer momento. Então, não precisa iniciar aos 17. E não tem que ser antes dos 20, dos 30. Quando você estiver vivo, você pode começar. Está com 90 anos e quer fazer faculdade. Exatamente. Não tem que ser nada definitivo. Eu falo assim que nada é definitivo. Tudo. Essa é a hora que a filosofia cai assim, na minha cabeça. Né? Tudo está em transformação o tempo inteiro. Né? A gente está envelhecendo, a gente não para na idade. Né? Pô, então se a gente consegue envelhecer, por que e a gente vai se transformando, o cabelo cresce, a gente corta, cresce, a gente corta. Por que a gente também não pode dar essa transformação na nossa vida? Né? A todo tempo. Claro que se for em excesso, né, existe alguma coisa que está fora do lugar. E aí, há que se dar atenção a isso para se perceber. Por que eu estou tão incomodado fora do meu lugar, né? Querendo encontrar tanta coisa que eu não estou conseguindo encontrar, então toda hora eu estou mudando. Mas, de certa forma, a gente não fecha um contrato com nenhum tipo de coisa que nos obrigue a, uma vez que eu inicio aquilo, tem que ser aquilo para sempre. Um dos programas que eu pretendo e que eu tenho certeza que você vai vir trabalhar na escola moderna, né, é justamente isso, ele dá a possibilidade para o jovem começar a se conhecer e aí ter acesso a essas diversas camadas, vamos dizer assim, né, a parte humanas, a parte exatas, para realmente ele ver com o que ele se identifica. Né? Porque, sem dúvida, quanto mais cedo você começa, você vê os músicos, né, esses caras que tocam piano desde pequenininho, né? Quanto mais cedo ele se começa, mais afinado e mais especialista você vai se tornando, né? Mais autoridade dentro daquilo que você faz, você vai se tornando. Mas isso não impede hora nenhuma da gente mudar. Eu adoro mudar. A única coisa é a mudança, então vivemos numa eterna mudança. Hoje cedo eu estava aqui, né, vim fazer a minha unha com uma amiga, e aí eu falando com ela, não, porque ela perguntou assim, ainda está trabalhando com o que você estava trabalhando antes da pandemia? Eu falei, estou trabalhando, vou abrir mais uma turma de autogestão, e estou estudando Scrum. Ela, tem tempo para Priscila? Eu falei, tem, você não tá vendo? Estou fazendo minha unha com você, claro que tem tempo para mim, e ainda vou fazer uma live daqui a pouco com uma amiga. Então, a gente encontra esse tempo. Né? Quando a gente gosta, a gente vai encontrar equilíbrio, com certeza. É verdade. Por mais compromissos que a gente tenha na vida pessoal e na vida profissional, quando a gente consegue, quando a gente tem um foco, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente consegue se organizar, mesmo que a gente sacrificar um pouquinho, porque também não é para sacrificar demais, às vezes sacrifica um pouquinho de sono,
tempo, sacrificar um pouquinho o lazer, e até mesmo sacrificar um pouquinho o trabalho para dar atenção ao sonho, você consegue colocar a sua vida em equilíbrio, você consegue dar atenção, de repente, mais para uma coisa que precisa de atenção naquele momento, mas sem abandonar a outra. E é maravilhoso. Exatamente. A gente vive nisso na nossa vida, né, Angelina? A gente não está aqui num monte de teoria, né, conversando, Sim. né? Você vive isso, você administra seu canal de comunicação, você trabalha com essa parte, né, do recurso humano, você também está trabalhando, né? Eu também. Então, eu vejo assim que é isso, a gente não pode parar. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que dar atenção é isso. Eu tô parado? Como é que Sim. está o meu estado de vida agora? Eu tô parado, eu tô perdendo muito tempo em algo que não está me agregando? O ócio é importante, né? Tem aquela história do ócio criativo, mas o tempo, né, de exercer o ócio e de exercer a ação tem que ter um equilíbrio. Eu não tenho só que viver, né, no ócio e nem só viver ali correndo atrás, desesperado. Não é se forçar a fazer qualquer coisa, mas se comprometer a fazer alguma coisa que vá melhorar a sua vida no máximo possível de aspectos que a gente tem. Exatamente. Claro. Como é que foi? Você já falou também, mas para ser um pouco mais específico. Como é que você se sentiu quando você literalmente decidiu, não, eu realmente preciso seguir por esse caminho? Porque eu não sei se ficou claro, pessoal, aqui, que a sua primeira profissão, né, que era como química industrial, ela teoricamente não combina com a sua profissão atual, que é de terapeuta e consteladora. Então, assim, se você tivesse faculdade de psicologia, faria sentido, estaria na linha. Mas são áreas distintas. Então, como que foi para você essa mudança? O que você sentiu de diferente? Com certeza eu sei que você teve medo, mas a sua coragem foi medo. Mas o que você acha que foi fundamental para você decidir falar, não, eu sei que não tem nada a ver com o que eu faço, mas mesmo assim eu quero entrar por esse caminho e sinto que ele está me chamando. Eu digo que dessas 3 chavezinhas tem um quarto fator que aí é uma interpretação minha, né? Uma leitura minha, que é de você prestar o seu serviço ao mundo, né? E quando você se coloca ali, você está fazendo isso com, cara, é um amor, é o que conecta, né? Sim. E é justamente isso. Fez sentido para mim, né? É muito estranho, sim, no meio técnico ainda, né? Às vezes na indústria, quando eu tô lá dando algum treinamento, aí as pessoas falam alguma coisa que eu mostro essa minha face. Nossa, mas você trabalha com isso. E a mesma coisa acontece no inverso, né? Quando eu tô lá terapeutizando e eu falo, não, mas eu sou química industrial, eu trabalho na área industrial. Eu sou, opa, onde que, né? Você juntou isso? Eu juntei isso nessa sensação de que se eu posso, se eu me melhorei, se eu me percebi, por que eu não posso ir extramuros, né? Por que eu não posso esse passo além e começar a dividir? Eu lembro muito que eu trabalhei com algumas pessoas e eu tinha uns feedbacks assim, você me inspirou, você me inspirou. Aí eu era aquela outra pessoa ainda, né? Os 40 quilos a mais, com outros modos de vida, com outros pensamentos. E eu ficava assim, como é que inspira essa pessoa, gente? Eu não consigo viver esse exemplo assim, então, na minha vida, como é que... E aí chegou uma hora que eu me perguntei assim, será que eu sou uma fraude? Eu tô... Né? E na verdade não, na verdade eu só dava um pouquinho do que eu podia. E eu falei assim, gente, se eu começar a dar mais, e aí como é que vai ser? Aí eu resolvi escancarar e dar mesmo, e me abrir, e fazer, né, isso ir além do meu ambiente de trabalho, e além daquela equipe que convivia ali comigo. Comecei a cair dentro, né? Fui estudar coaching, as terapias, a constelação familiar, e fui conectando, né? Fui conectando tudo para tornar isso prático, né? Tornar isso comunicável. Sair da minha cabeça e ir para a cabeça dos meus alunos.
É isso que hoje eu tento fazer. E foi o que a gente estava falando, né? Não tem nada que te impeça. Quem foi que disse que uma pessoa formada numa área não pode atuar em outra? Uma coisa não tem nada a ver. É porque a gente ainda tem essa visão, a gente ainda estranha. Sim, Acho que eu estou te perguntando porque antes do público estranhar, eu acredito que você tenha estranhado. Será que faz sentido? E para as pessoas entenderem que isso é totalmente comum, mas que não deve servir de empecilho. Não é porque teoricamente não faz sentido, não significa que não seja aquilo que você deva seguir. Se for guiar pelas bases que você mesmo falou, se te deixa feliz, se você consegue fazer, se é fácil fazer para você, você se sente realizado, se você contribui para a sociedade, tem até um termo, acho que é o Ikigai, se eu não me engano, que fala sobre isso, que é muito bonito. E a gente vê várias definições de vocação, de missão, e o complemento de tudo isso é justamente o que você falou, o quarto fator, de contribuir para a sociedade. Que a gente sente, foi o que eu falei daquela questão da recompensa, que ela não é palpável. Porque parece que você sente um ar entrando diferente em você, porque você está passando alguma coisa para alguém. E a educação, independente do que você é professora ou não, pela educação você tem muito contato com isso. Você falou que teve excelentes professores, eu também tive, e a maioria, eu acredito que tenha. E independente da profissão que a pessoa esteja, eu acredito que ela tem que se inspirar mesmo nos professores, que o professor é quem carrega essa maior ação. Sim, exatamente. Ter o conteúdo e não repassar somente o conteúdo, mas repassar a importância de você viver e praticar aquele conteúdo. Eu falo assim que existe uma análise que eu gosto de fazer, né? Quando alguém chega para mim com algum conflito muito sério de trabalho, que não consegue parar de repetir um padrão, eu falo assim, olha para o seu histórico, né? Para o seu currículo, né? Dá uma analisada nessa sua história profissional. E aí, transpondo para aquele que ainda não tem a experiência profissional, é exatamente o que você falou. Olha para os seus professores, né? E aí, indo ainda um pouco antes, para aqueles que ainda nem puderam, vamos supor que existam, sim, existam, né? Aquelas pessoas que vão chegar aqui que não estudaram, né? Sim, olha para a sua família, né? Então, olha para as suas profissões, para os seus chefes, para os seus professores e para a sua família. Quando você entender isso, em algum momento você vai ver a sua força de se relacionar com cada uma dessas partes, a sua força de por algum momento, encontrar uma inspiração para ir à frente. E aí, gente, é realmente assim, aquele exercício de formiguinha para quem nunca fez, né? Que é abrir os olhos devagar diante daquela situação para você começar a observar. Então, no primeiro momento, você vai ver um cenário enorme. Você não vai conseguir distinguir detalhes. No segundo olhar, você já começa a distinguir o detalhe de uma coisa ou outra. No terceiro olhar, você já começa a criar foco, né? E aí por diante. Então, é um trabalho muito bonito, né, Angelina? A gente podia ficar aqui horas falando disso, né? Como você com certeza, o que mais teria seria assunto para a gente falar sobre isso e, ao mesmo tempo, talvez não tivesse palavras suficientes para dizer, porque a pessoa só consegue sentir. Quando você passa por um momento de conhecimento, de transformação assim, na vida, que você começa a ver os resultados, você pensa assim, caramba, agora parece que as coisas começam a fazer sentido, as peças começam a se encaixar. É como você falou da base. Todos nós temos que entender a nossa base familiar, né, base de vida, independente de como ela seja, para poder entender como que nós somos no hoje, no agora e como que nós seremos no futuro. Exatamente. Mas precisa do primeiro passo. Precisa você querer aprender, você querer investigar até as partes mais doloridas. Tem a analogia que fala, né? Você tomar um remédio, é você procurar a cura. Então, você entender realmente como que você pode fazer para poder mudar certos padrões. Você já percebeu que não está dando certo, mas que ao mesmo tempo, sozinho, você não está conseguindo caminhar. É super normal. Exatamente. Essa questão do fazer sozinho, né?
é muito interessante, porque há uma tendência, como a gente tem esses milhares de canais à nossa disposição, esse monte de informação, né? A gente pode crescer sozinho, sim, mas tem aquela coisa do juntos, nós vamos mais longe, porque o respeito... Tem um professor que está, infelizmente ou felizmente, está comemorando-se 1 ano de falecimento dele hoje, que é o Bert Hellinger, né, grande filósofo, está se completando, na verdade, esse 1 ano, que ele fala assim: a gente só consegue, né, nós como educadores, como pedagogos, como terapeutas, a gente só consegue levar o nosso educando, o nosso cliente, até onde nós fomos. A gente não consegue ir além. Então, na posição de educando, de quem quer se autodesenvolver, busque um educador, um terapeuta, um coach com uma história que seja aquela história que você também quer construir. Aquela experiência que ele tem, porque ele vai ser capaz de te conduzir onde você quer chegar. Então isso é muito importante. A gente não consegue conduzir o outro por caminhos que a gente não percorreu. E é muito... Eu acho assim que isso é uma fala de muito peso, né? De muita propriedade. Então é começar a realmente assim, eu não tenho experiência. Quem é que tem? Quem é que pode me ajudar com essa experiência, né? E aí começar a dar voz a pessoas como você, né? Como nossos colegas de profissão, né, que já percorreram, né, um grande caminho de estudo, de compreensão e tem, né, bagagem patente para conduzir os educandos, os clientes ao caminho que eles desejam. É verdade. Foi o que você falou, é questão mesmo de ter humildade, de entender que por mais longe que você vai, em algum momento você vai precisar do suporte, e isso é algo bom, né? Do suporte de alguém para você ir além. Você não tem que se concentrar em aonde você chegou sozinho. Se você tem possibilidade, se você sabe que consegue ir muito além, se você unir forças com pessoas que seguem o mesmo caminho que você está seguindo ou que já chegaram num determinado lugar que você deseja chegar, para que isso facilite, de certa forma, a sua trajetória e você aprenda de forma mais objetiva, ao invés de ficar no erro e acerto, você seguir. E a gente está falando muito aqui de questão de trabalho, mas eu quero aproveitar essa live também para falar pelo menos um pouquinho da parte empreendedora. Que você também teve essa mudança de funcionária para empresária. E também uma chave muito grande, que é um dos maiores desafios das pessoas, que ela sai da zona de receber e passa para a questão de investir. Do investir primeiro para receber depois. É verdade. Também está, eu acredito que também está relacionado com a vocação. Não é só você ter uma empresa. Ah, não, eu quero ser dono de uma empresa, então eu vou abrir qualquer coisa. Não é isso. Tem que ter algo relacionado a quem você é, o que você gosta, o que você sabe fazer, mesmo que você não vá trabalhar diretamente, você só vá administrar ou gerenciar. Então, como é que foi para você, Priscila, né, mudar essa mentalidade de funcionária para uma mentalidade de empresária? Se você resumir aqui para as pessoas. Na verdade, assim, né, quando a gente busca um emprego seletista, né, a gente, de certo modo, a gente busca um cuidado conosco, né? Então, a gente geralmente já vai buscar quais benefícios eu tenho, e aí, mal ou bem, a gente já planeja, porque sabe que tem aquele salário certo na conta durante tanto tempo. E quando a gente muda, né, sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica, a gente cresce. Eu não cresci sozinha, eu precisei de uma contadora muito boa para me dizer como que eu tinha que crescer. Porque a gente ainda vem com aquela mentalidade de todo o dinheiro que eu vou receber, eu vou gastar e tal. E não, a gente começa a cuidar de nós, né? E aí... Uma pausa rapidinho, que a gente está acabando. Aí você aproveita para falar e se despedir do pessoal. Sim, sim. Então, a gente passa a se cuidar, né? Então, hoje no Brasil, se tornar um empresário, realmente, assim, é uma possibilidade muito grande, né? Mas existe uma educação por trás disso, que hoje você acessa nos sites do Sebrae, da Receita, enfim, mas é preciso compreender que quando você der esse passo, você precisa de cuidar, né? Passar a ser
responsável por si e pela essa empresa. E é isso não diz só respeito a pagar impostos, mas criar uma forma de se autossustentar. Tem uma pessoa aqui, a Sil, parece que, né, tá falando que já tá acabando. Já tá acabando. A gente Infelizmente, foi um prazer maravilhoso. E aí deixei esse convite, eu vou botar essas 2 aulas no meu Stories, na segunda e na terça-feira, né? Aulas falando sobre como desenvolver habilidades pessoais e interpessoais nos ambientes de trabalho e como desenvolver, né, essa autoconsciência e essa autorresponsabilidade numa espécie de autoliderança, para convidar vocês, né, com uma palhinha para o curso de autogestão de vida e carreira que começa em outubro. Né? Perfeito, então, eu vou ficar, minha amiga. Fica com Deus. Obrigada ao pessoal aí que está assistindo a gente. Se vocês gostarem de fazer muito obrigada, Angelina. Adorei estar aqui com você. Sucesso. E acho que a gente tem que voltar a fazer isso mais vezes. Vamos combinar sim. Outros tá temas. Muito obrigada, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.